Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho técnico. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Essa é a aula de número 3. Nessa aula, nós vamos falar sobre normas para linhas de desenho técnico. Como tópico inicial, tópico zero, nós vamos começar falando de linhas de desenho técnico. Nós usamos as linhas e elas são os principais elementos gráficos no desenho técnico. Elas vão nos ajudar a definir formatos de objetos, por exemplo, dimensões de objetos, posicionamento de objetos, por exemplo, para engenharia civil, paredes, portas, janelas, pilares, vigas, escadas e outros tipos de objetos. Elas vão informar todas as características e dimensões de cada elemento projetado. Essa norma da ABNT, a NBR 8403, de 1984, ela era a norma que especificava o traçado de linhas técnicas. Entretanto, essa norma foi atualizada. Então, essa norma 8403, ela foi substituída pela norma da ABNT NBR 16861, da edição de 2020. O nome que ela carrega consigo é os requisitos para a representação de linhas e escrita. Tá? Existe uma norma internacional, a norma ISO 128 de 1982, e ela define 10 tipos de linhas e respectivas espessuras. Tá? A tabela seguinte representa uma parte dessa norma. Só que no Brasil nós seguimos a norma baseada na ISO, mas é uma norma específica que é da BNT. Então nós vamos vê-la a seguir. Essa tabela especifica, mostra a tabela da norma ISO, como que seriam os tipos de linhas, a sua descrição e as suas aplicações. Nós vamos ver aqui nessa aula, segundo a norma da ABNT, uma tabela muito parecida com essa. Essa tabela você encontra no livro do Arlindo Silva, de Desenho Técnico Moderno, da 4ª edição. Bom, e agora a gente inicia o tópico 1, referente a tipos de linhas. A ABNT, ela traz com a gente, tá, para essa norma 16861, ela traz para a gente os tipos básicos de linhas que são utilizadas em desenho técnico. Aqui nós temos uma quantidade de linhas que são usadas, elas vão de 1 até 15, então nós temos 15 tipos de básicos de linha, tá? Sendo a primeira aqui, por exemplo, uma linha contínua, como vocês estão vendo nessa figura, ou uma linha tracejada, ou uma linha tracejada que é mais espaçada, uma linha de traço longo e ponto, uma linha de traço longo e ponto duplo, uma linha de traço longo e ponto triplo, uma linha pontilhada e assim por diante. Cada linha dessa vai ter uma utilização específica para o desenho. E nós, conforme a gente for avançando no curso, nós vamos vendo a aplicação dessas linhas. Então, não dá para mostrar todas essas utilizações dessas linhas nessa aula. A gente vai deixar para, ao longo do curso, mostrar isso para vocês. A norma também traz os subtipos de linha. Nós temos subtipos de linha, de acordo com a sua representação, esses 3 tipos, que são a estreita, a larga e a extra larga. A extra larga nós podemos associar, por exemplo, a um traçado mais grosso. Poderia estar usando uma lapiseira 07, por exemplo, para esse tipo de linha. Um traçado como essa segunda linha, que a descrição é larga, poderíamos usar uma lapiseira 05 e uma mais estreita, uma lapiseira 03. Existem variações dos tipos básicos de linha.
Tá? Então, possíveis variações desses tipos básicos de linha são mostrados aqui de acordo com a tabela número 3. Tá? Você usa a tabela número 1, que eu mostrei lá em cima, com tipos de linhas diferenciadas, e você pode usar aquelas linhas para fazer representações de variações como essas que a gente está mostrando. Então eu posso ter uma linha contínua, ondulada, uniforme, uma representação de um desenho, uma linha espiral uniforme, uma linha em zigue-zague, tá? Uma linha à mão livre. E você pode usar as linhas que eu mostrei na tabela anterior nesses formatos aqui, caso seja necessário. Né? Nós podemos fazer combinações de linhas com o mesmo comprimento. Então, por exemplo, disposição de duas ou mais linhas paralelas entre si, como essa daqui. Ó. Eu combinei duas, estão paralelas. Aqui temos duas linhas diferentes, mas estão paralelas. Aqui também duas linhas diferentes, né, mas estão paralelas. Em relação à disposição de dois tipos diferentes de linhas, nós temos linhas, por exemplo, com diferentes larguras que estão sobrepostas. Então, por exemplo, aqui tem uma linha contínua, que ela está desenhada, por exemplo, embaixo, e uma linha pontilhada por cima, formando essas linhas sobrepostas. Ou você tem uma linha contínua e uma estreita tracejada, formando esse tipo de linha. Você também tem linhas dispostas uma ao lado da outra. Então, como a gente tem aqui essas duas linhas, a inferior e a superior, né? E aí elas estão paralelas. E aí você pinta essas outras partes, né? E você vai ficar com esse formato. Existem também disposição de elementos pictóricos geométricos, regularmente recorrentes em associação com linhas contínuas. Então, a disposição desses elementos pictóricos podem ser de algumas formas. Vamos mostrar algumas. Né? Letra A, por exemplo, os elementos pictóricos eles estão sem interrupção sobre uma linha contínua. Então, esse é um exemplo. Aqui é um outro exemplo. Já nesse, você tem uma linha contínua, só que ela está interrompida pelos elementos pictóricos, como essa daqui, ou esse. Bom, em relação ao dimensionamento da linha, especificamente a largura das linhas. Então, a largura de uma linha, que nós vamos representar pela letrinha D, isso serve para qualquer tipo de linha que a gente for desenhar. Nós vamos seguir esses padrões. Então, a largura mínima que a gente vai usar é 0,13 milímetros de uma linha e a máxima 2 milímetros. Bom, mas qual que é a relação de uma com a outra? Né? Eu consigo formar essa série de linha usando a proporção de 1 para 1/4. De uma linha para outra, eu faço essa proporção e aí eu vou ter esse conjunto de linhas aqui. Tá? E essa série é baseada numa série padronizada da norma ISO. Tá? Então, as larguras das linhas, quando a gente fala de linha estreita, larga e extra larga, ela tem a relação de 1 para 2/4. Aqui a gente tem o grupo de linhas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a designação do grupo de linhas. Por exemplo, se eu pegar o grupo de 0,5, 0,50 milímetros, todas as unidades aqui estão em milímetros, tá? Esse grupo de linhas. O grupo de linhas de 0,50. O que acontece? A linha extra larga para esse tipo de designação, ela vai ter que ser de 1 milímetro. Já a largura da linha para essa designação de 0,50, ela é 0,50 milímetros. E a largura para estreita é 0,25. Se por acaso você estiver utilizando símbolos gráficos, tá? Para representá-los, principalmente se for na escrita de símbolos gráficos, né? Você não tem uma norma específica, você pode usar a largura indicada aqui, nessa coluna, certo? Como a gente vai trabalhar com lapiseiras 0,7, 0,5 e 0,30,
nós vamos nos situar aqui nesse grupo do 0,50. O 0,7 vai se aproximar mais da extra larga, que seria 1. Então a gente vai encaixar 0,7 aqui. A 0,5 se encaixa perfeitamente aqui. E a 0,30 vai se encaixar como a nossa estreita. Então a gente vai usar grupos de linhas de 0,50. Se você estivesse trabalhando num software CAD, tá? Por exemplo, um AutoCAD da vida, o que aconteceria? Você tem como configurar a largura da linha de acordo com a designação. Então aí você, na extra larga, você põe 1 milímetro, 0,50 e 0,25. Aí lá você consegue manusear essas linhas no tamanho que você quer, tá? Na largura que você quiser. Mas como as nossas lapiseiras não tem como a gente trocar e a gente já pediu para comprar essas lapiseiras, né? Então a gente vai seguir essa designação. As larguras, por exemplo, de 0,13 milímetros, que se encaixa aqui, e de 0,18, que se encaixa aqui, elas não podem ser utilizadas quando o desenho se destinar a reproduções ou impressões que a gente utiliza para reduzir, impressões que reduzem o formato do desenho, ok? Então, você não utiliza esses dois tipos de larguras para redução. As larguras de linhas utilizadas em uma vista, por exemplo, devem ser as mesmas utilizadas nas outras vistas, quando as vistas forem desenhadas na mesma escala. Então, supondo que eu tenho esse objeto e esse objeto, e eles estão em mesma escala, tá? Então a largura das linhas que eu vou usar para esse objeto e para esse vão ser iguais. Se essa escala, a escala desse objeto fosse diferente dessa daqui, então provavelmente as linhas iriam ser alteradas de acordo com o tipo de escala. Agora, em relação à tolerância na largura da linha. Então, aqui, por exemplo, o afastamento entre duas linhas de mesma largura. Tem uma linha aqui e uma linha aqui. Essa linha tem uma largura, que a gente chamou de D, e tem um comprimento, que a gente chamou de L. L é maior que D. O afastamento entre elas, tá, não pode ser maior do que mais ou menos 0,1 vezes a distância. Então, essa é o afastamento entre duas linhas, tá? Tolerância aí. Bom, em relação à configuração de linhas, a gente tem essa tabela 5 na norma, tá? Ela indica o quê? O comprimento dos elementos de linhas e espaçamentos. Por exemplo, se eu tenho uma linha pontilhada como essa, como que eu vou construir essa linha? Segundo a nossa tabela número 1, que eu mostrei lá no começo da aula, de tipos básicos de linha, o número básico de linha, que é a pontilhada, que é o de número 7, por exemplo, vou construir um ponto aqui e vou dar um espaço por outro ponto. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é: qual é esse espaço? Como que a gente constrói esse espaço entre os pontos? O que você precisa saber de imediato é que todo ponto tem uma dimensão. E esse ponto ele tem um comprimento D inicial. Tá? Se você souber relacionar esse espaço de um ponto a outro com o tamanho do ponto, você constrói esse espaço. Nós vamos ver ali na frente. Por exemplo, se eu pegar pela tabela básica de linha, a linha número 8, que significa traço curto, que é esse traço aqui que aparece no meio. Aí você vem na tabela número 5, para traço curto, tá? Qual que é o tamanho ou o comprimento desse traço curto? Ele é 6 vezes o tamanho de um ponto. Se a sua lapiseira tem aí uma dimensão x do ponto, se você souber essa dimensão multiplicar por 6, você sabe o tamanho desse traço aqui para essa linha 8. Se você estiver trabalhando com uma linha tracejada espaçada,
tá? Nesse caso, o traço que você vai utilizar, ele seria esse tipo de traço. Então, aqui você vai multiplicar a dimensão de um ponto por 12. E aí você tem esse traço aqui, o tamanho dele, comprimento. Já uma linha traço longo e ponto, para traço longo, você vai multiplicar o tamanho do ponto vezes 24, que vai dar esse tamanho aqui. Então, assim que você constrói as dimensões de linhas pontilhadas, tracejadas, etc. Por exemplo, se eu pegar o tipo de linha número 2, uma linha tracejada, como essa aqui, se eu tiver, por exemplo, eu sei que um ponto tem uma dimensão de D, certo? Tem um ponto aqui, a dimensão dele é D, certo? Tem aqui essa dimensão. Então vamos supor que o ponto estivesse aqui, ó. Esse pedacinho seria o nosso ponto. Eu sei que o tamanho dele é D. Eu sei que a relação para tipo de linha número 2 tracejada, tá? Se eu vier aqui, né, para traço, é 12 vezes D. Então, eu pego o tamanho D, multiplico por 12 e tenho o nosso tamanho, nosso primeiro traço. O espaçamento aqui entre um traço e outro, que é o intervalo, ele vale 3D nessa tabela aqui, tá? Então você vem aqui e coloca 3D. Em seguida você volta com os traços com a dimensão que você já sabe, que é 12D. E aí você vai construindo toda a linha, certo? Nesse caso aqui, ele trabalhou não com a dimensão do ponto, ele trabalhou com a largura da linha. Então, se ele sabia de antemão a largura da linha, que era D, certo? Então, ele multiplicaria D pelo tamanho do comprimento. Aí teria o formato do traço completo. Ok? Se eu trabalhar agora com o tipo de linha número 4, que é linha traço longo e ponto simples, você trabalha com esse ponto, que tem uma dimensão D. A distância para os próximos traços são 3D. E o comprimento dos traços, né? Traço longo, é 24D. Ok? Tipos de linha número 5, traço longo e ponto duplo. Então, ponto duplo, ó, um ponto, dois pontos. O traço continua com 24D e as distâncias são as mesmas que as anteriores. Tipo de linha número 7, linha pontilhada, por exemplo, você pega o tamanho do ponto, que é D, multiplica por 3 os espaços, né, os intervalos, e aí você vai construindo o seu traçado. Tipo de linha número 8, traço longo e traço curto. Então você vai pegar aqui a espessura da linha, multiplicar por 6, que é um traço curto, dar o espaçamento com 3D, né? E 24D, que é o traço longo. Tipo de linha número 9, traço longo e traço curto duplo, mesma coisa, tá? Traços longos 24D, intervalos 3D, traços curtos 6D. Linhas com zigue-zagues é um pouco mais complicado, tá? Linhas com zigue-zague, ela vai ter um comprimento de 7,5 D, que seria a espessura da linha. A altura do zigue-zague é 14D. O ângulo que forma aqui entre as linhas são 30 graus. Onde eu vou usar o zigue-zague, tá, pessoal? Vamos supor que você tem um desenho, tá? E parte do desenho você não interessa para você visualizar nesse caso. Então aqui, ó, eu vou usar uma linha zigue-zague, porque daqui para cima não interessa para mim nessa planta, né, visualizar o desenho. Mesma coisa aqui embaixo. Para esse lado eu tenho essa linha zigue-zague aqui, ó, que também pro outro lado não interessa para mim o que eu estou visualizando do outro lado, certo? Outra coisa que acontece aqui nessa figura é o seguinte: eu tenho, por exemplo, para essa linha zigue-zague,
a gente tem três espaçamentos. Então, eu tenho esse espaçamento LE, que é o comprimento do traço das extremidades. Entre esse zigue-zague aqui até o final, eu tenho esse espaçamento e eu preciso calcular esse espaçamento, tá? Não é simplesmente aleatório. O espaçamento do zigue-zague, a gente sabe que ele tem essa geometria, fácil de calcular. O comprimento entre dois zigue-zagues, que é o comprimento I, o LI, né, no caso aqui, comprimento do traço entre zigue-zagues. E o comprimento da linha, tá, que é o comprimento total aqui, é L. Essa linha que sobra aqui, ó, no final, é 5 vezes a espessura da linha, certo? Agora, para você fazer o cálculo dessas medidas, você vai usar o seguinte. Se, por exemplo, o comprimento L, que a gente mostrou aqui, for inferior a 15 vezes a espessura da linha, o zigue-zague deve ser construído conforme a figura A1, que é essa figura aqui. Então, se você calcula o L, tá? Se você calcula o L aqui, o L for dado no caso, e você vê que multiplicando por 15 esse valor é menor, você usa essa figura. Tá? Agora, se ele for maior, você tem como fazer um cálculo aí. Tá? Então, o número de zigue-zagues, por exemplo, que você vai usar na linha, tá? se não for esse caso aqui, for maior que 2, por exemplo, você vai usar essa fórmula. Então, para calcular o número de zigue-zagues, você pega o L, que é o comprimento aqui maior desse desenho, coloca na fórmula, faz a conta e vai ter um resultado. O comprimento do traço entre zigue-zagues, que é o LI, que é esse central, outra conta você vai fazer aqui. Você vai pegar o comprimento L que é dado e o número de zigue-zagues que você tem ali nos intervalos. E o comprimento do traço das extremidades, que são o LE, você vai pegar o LI e dividir por 2. Tá? O número de zigue-zagues deve ser arredondado para um número inteiro. Tá? Agora, se o L, no caso aí, for menor do que 40, você adota o N, tá? Esse valor N aqui igual a 1, certo? Aqui um exemplo. Então, se eu tenho um comprimento aqui de 144, então vamos supor que o seu comprimento aqui é 144. A espessura da sua linha é 0,25. Então, você vai pegar esse 144, dividir por 80, somar com 1. Isso vai dar 2,8. Se aproxima para 3, certo? Então, o N aqui você calculou. Vem para essa equação, coloca o N embaixo. Você tem o L, que é 144, o D, que é 0,25. Então, você faz a conta aqui para o LI. Vai dar 46,125. O LI. Já o LE, você vai usar essa fórmula, você vai pegar o LI, que você acabou de calcular, e vai jogar aqui. Divide por 2 dá 23. Certo? Então, essa sua linha de 144 milímetros, e com o traçado do lápis ou da lapiseira 0,25, ela vai ser desenhada em quantos zigue-zagues? Em 3, que é o número de zigue-zagues aqui. Ó. Os traços entre zigue-zagues vão medir 46, esse é o traço entre o zigue-zague, e os traços das extremidades 23,063 milímetros. Então você calcula dessa forma o dimensionamento dos zigue-zagues. Tá? Em relação ao espaçamento entre linhas, inclusive se você for trabalhar com achuras, tá? Esse é um exemplo aqui. A achura simplesmente mostra para a gente a região onde tem material na peça, no objeto. Tá? Então, o espaçamento entre linhas paralelas não pode ser menor que 2 vezes a largura da linha mais larga. Se a largura mais larga da linha mais larga é D, você multiplica por 2 e verifica se ela é maior ou menor, né, do que ela. Já tem que respeitar isso.
E também essa distância tem que ser no mínimo, tá? O 2D aqui tem que ser no mínimo igual a 0,7 milímetros, a distância entre dois traços aí. Na questão de junção de linhas, tá? Então, vamos supor que você tem duas linhas, traço longo, traço curto, e as duas estão se cruzando. Como que vai ser o cruzamento aqui no meio? Você pode deixar um intervalo aberto aqui? Não. Elas têm que se cruzar dessa forma, fechadas no centro, certo? Então a intersecção em cruz de linhas tem que ser fechada no centro. Você não pode deixá-la aberta no centro. Se eu tiver intersecção em cruz com linhas tracejadas como essa, você vai procurar deixar as linhas aqui no centro fechadas. Não pode deixar aberta. Por exemplo, aqui eu tenho quatro linhas se cruzando. Eu vou deixar elas todas fechadas como se tivesse dessa forma aqui, ó. Nesse caso, ó, as linhas estão se cruzando nesses pontos e aqui eu deixo elas fechadas. Exemplos desse aqui, por exemplo, é o que cai aqui, ó. Bem na hora, o espaçamento ele vem antes e o fechamento da linha fica dessa forma. Mesma coisa esse caso e os outros casos que eu expliquei. Se eu estiver realizando uma junção de linha, tá, que são linhas apenas de pontos, você vai procurar deixar apenas um ponto central no cruzamento e o espaçamento entre eles aqui, certo? Aqui nós temos tipos de linhas e suas aplicações. Aqui eu vou falar apenas de uma forma geral e na próxima aula eu vou colocar especificamente os tipos de linhas e suas aplicações. Então essa daqui é uma linha cuja denominação é linha contínua extra larga e a aplicação geral dela é para contornos visíveis, né? Por exemplo, você tem um elemento, a linha que é o limite do objeto é um contorno visível. Então eu vou usar essa linha para desenhar o objeto. Já uma linha contínua larga, que é um pouco mais fina que essa, né? Eu vou usar, por exemplo, em contornos de seções, né? Eu fiz um corte no objeto, posso utilizar esse tipo de linha. Tenho linha contínua estreita, linha contínua à mão livre, linha contínua com zigue-zague, por exemplo, é uma linha de interrupção ou encurtamento de vista, tá? Tenho as linhas tracejadas largas, então contornos e arestas que não são visíveis, linha tracejada estreita, contornos e arestas não visíveis também, linha traço longo e ponto estreita, então linhas de centro, de simetria, trajetórias, linhas de eixo, linhas neutras, tá? E linha traço longo e ponto estreito, que são posições de planos e cortes. Temos outras linhas aqui, tá, pessoal? Mas a gente vai falar em outras aulas. Essa daqui, por exemplo, nós vamos falar para arquitetura, por exemplo, engenharia civil, para marcação do beiral. Tá? Então, mas a gente vai ver na próxima aula, certo? É uma posição de limite de peças. Tá? Então, são exemplos aí. Existe uma hierarquia de linhas sobrepostas. Então, por exemplo, o nível de hierarquia. Aqui fica sobreposta acima de todas, tá? É a contínua larga e extra larga. Então, a linha contínua extra larga e larga, essas duas se sobrepõem, por exemplo, a uma linha tracejada estreita e larga. Aqui, exemplo de aplicação. Aresta, por exemplo, o contorno visível. Então, essa tem mais poder do que a número 2, por exemplo. E assim você vai criando uma hierarquia entre elas. As cores das linhas, tá? As linhas, elas têm que ser monocromáticas, tá? Isso por padrão. A gente desenha na cor preta uma linha sobre um papel branco, tá? No caso do computador, numa tela branca. Mas as cores podem ser utilizadas. Mas nesse caso,
é interessante você deixar, por exemplo, informações complementares na folha de legenda, na folha de desenho, na legenda, né? Ou uma tabela de cores, né, que vão indicar os tipos de cores que você usou no seu desenho, certo? Segmento de linha. O que é um segmento de linha? Agora, no tópico 2, a gente vai ver aqui termos e definições. Tá? A norma que a gente está usando é aquela norma de 2020, tá? Já atualizada. O segmento de linha é um conjunto de elementos gráficos básicos, intervalos, espaços que definem a estrutura unitária cuja repetição sucessiva forma uma linha não contínua. Um exemplo é essa linha aqui, de traço longo e ponto. Então isso aqui é um segmento de linha. A gente viu no tópico 1 como construir essa linha com dimensões. Elemento gráfico básico. Por exemplo, um elemento gráfico básico, tá, seria um traço como esse aqui. Ele tem uma espessura e tem um comprimento. Uma linha, por exemplo, aqui a gente vê um elemento gráfico básico, né? Uma linha. O que seria uma linha? É um conjunto de um ou mais elementos gráficos básicos, tá? O comprimento é maior que a largura. Então esse aqui é o exemplo da linha. Linha de centro. Ela é uma linha, tá? O conjunto de duas linhas que são perpendiculares. Essa linha é perpendicular a essa linha. Só que não basta isso, tá, pessoal? Ela tem que ter, por exemplo, traço, ponto, traço, ponto. Aqui tá tracinho, né? Mas é traço, ponto, traço, ponto. Ela indica, por exemplo, um eixo ou um plano central. O ponto é um elemento gráfico, sendo que o comprimento dele é igual à largura. A linha de simetria é uma linha reta que vai indicar o plano ou eixo de simetria num desenho. Então aqui, por exemplo, estou vendo esse objeto. Essa linha representa um plano que corta esse objeto que é cilíndrico, por exemplo. Então esse plano ele corta exatamente essa pecinha que é cilíndrica. Do outro lado, a gente não vê nesse plano, né? Plano P. Então, quando eu represento uma linha, traço ponto aqui, eu tenho uma linha de simetria. A linha de simetria, geralmente são usadas linha traço longo e ponto estreita, como essa daqui. São usadas linha de centro, linha de trajetória, linha de eixo, linhas neutras, tá? A gente vai usar para a linha de simetria uma lapiseira 0,3 para fazer, tá? A dimensão dela. A linha de chamada. A linha de chamada é uma linha contínua. Então, isso aqui é uma linha de chamada, por exemplo. Ela não tem interrupção. Ela sai do objeto e vai para fora do objeto. E aí forma a cota, que a gente vai falar o que é umas aulas posteriores. Só que a linha de chamada ela não toca aqui exatamente o objeto. Tá? Ela pula um espacinho, tá? Você tem que se atentar para isso. Aqui tem um espacinho, tá? Entre o objeto e a linha de chamada. Então ela é contínua e estreita. Estabelece uma relação entre os elementos que estão sendo trabalhados aqui, tá? A gente vai usar para a linha de chamada também uma lapiseira 03, certo? Então linha de chamada, ela aparece aqui para a gente como uma linha contínua estreita. Na norma antiga, pessoal, a NBR 8403 de 84, existia uma terminação das linhas de chamada. Então, linha de chamada é isso daqui, ó, tá? Só que a gente não está mais na norma antiga, a gente atualizou para essa norma aqui. Então, a gente vai ver o que essa norma diz. No tópico 3,
A gente vai entrar aqui para o tópico 3, tá? Nós temos as convenções básicas e aplicações para linhas de chamada. As linhas de referência vão ser faladas depois, tá? Então, como que eu represento uma linha de chamada? Bom, a linha de chamada você vai representar usando uma linha como essa aqui, contínua. Ela vai ser angulada em relação, por exemplo, à linha do papel. Você vê que tem um ângulo aqui, ó, certo? Ela é não paralela às linhas que estão na horizontal, por exemplo. Ela não pode ser paralela à rachura, por exemplo. E ela tem que ser inclinada com um ângulo maior que 15 graus aqui. Então isso aqui é uma linha de chamada. A linha de chamada, na ponta dela, tem uma seta. Tá? A seta pode ser preenchida ou pode ser ficar branca aí na extremidade. As linhas de chamada elas podem ser desenhadas com dobras pontiagudas, como essa daqui. Ó. Tem um ponto central aqui, dele parte uma linha de chamada, ela pode vir aqui, virar para cá e formar um pontiagudo aqui, tá? Então essa é uma linha de chamada. Duas ou mais linhas de chamada, elas podem iniciar no mesmo ponto. Então tem aqui um ponto, e esse ponto ele forma uma linha de chamada em relação a essa linha aqui. Só que eu quero indicar essa outra linha de chamada, que é paralela à primeira, e ela é coincidente à primeira. Então isso você pode fazer. Outra coisa, se você tiver uma linha de chamada que quer indicar distâncias iguais, por exemplo, essa distância aqui e essa distância aqui são iguais. Você pode traçar uma linha em diagonal aqui, isso vai indicar a distância entre elas, e ao mesmo tempo vai fazer a chamada da própria linha de chamada aqui para esse ponto. E aí você pode escrever o que for necessário. Esse é um outro exemplo de linha de chamada. Ela termina nas arestas da peça. Tá? E esse é o anterior que a gente mostrou, o exemplo. Aqui é um outro exemplo de linha de chamada iniciada no mesmo ponto e fechando em três. Aqui eu tenho uma região, tenho outra e tenho outra. Eu indico todas as regiões no mesmo, concentram no mesmo ponto. Então são linhas de chamada colineares. O que você não pode você não pode cruzar as linhas de chamada, tá? Então aqui são exemplos do que você pode fazer, são colineares, mas cruzar as linhas de chamada você não pode. Bom, as linhas de chamada elas têm que terminar na extremidade que toca o elemento. Então vamos supor que o elemento aqui é essa circunferência. Então onde a linha de chamada terminou, bem no elemento. Como que ele termina? Com uma seta. A seta pode ser fechada, tá? Ou não preenchida, certo? Aqui é o exemplo de outra linha de chamada, né? Você tem várias linhas paralelas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Só que você quer utilizar uma linha de chamada que passe por todas elas, só que você vai usar um traço inclinado aqui, ó, essa daqui e essa, para indicar distâncias entre elas. Mesma coisa aqui. E aí você puxa a linha de chamada aqui. As linhas de chamada têm que terminar na extremidade que toca o elemento, tá? Só que vamos supor que você tem a linha de chamada, ela entra na superfície do objeto, como esse caso aqui. Nesse caso, você vai desenhar um pontinho maior aqui e puxar a linha de chamada para fora. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, ó. Você pode até estar dobrando a linha de chamada, tá? Se for o caso, para colocar a sua informação aqui em cima. Se você tiver, por exemplo, cotando um objeto como esse, você pode puxar uma linha de chamada do centro aqui da linha de cota para fora, certo? Esse caso aqui, por exemplo, ele puxou da cota para fora.
Você não vai acrescentar ponto nenhum aqui, você simplesmente liga ela e puxa para fora. Aqui, ó, ele puxou a linha de chamada para fora do ponto central do cruzamento das linhas aqui, que são linhas de simetria. Então, pode usar linha de simetria ou linha de cota. Isso aqui é a linha de cota, ó, certo? Aqui, exemplos de linha de chamada terminando em contornos. Então, eu fiz uma linha de chamada, aquela parte desse contorno aqui. Aqui, ó, é um contorno. Aqui isso aqui é um corte de um elemento. Então, esse contorno aqui eu prolongo aqui e puxo uma linha de chamada para cá, para fora. Aqui um exemplo de uma linha de chamada, bem na intersecção de duas linhas. E aqui a gente começa a segunda parte, que é linhas de referência. Na norma antiga, você não tinha essa linha de referência, tá? Era um pouco, vamos dizer assim, difícil de ser entendida, tá, pessoal? Então, a linha de referência você vai usar como uma linha contínua estreita. Então, você vai usar uma lapiseira 03 e ela vai se conectar horizontal ou verticalmente às linhas de chamada, na qual as instruções complementares, por exemplo, como isso aqui, ó, vão ser indicadas. Então, esse é um exemplo. Então, a linha de referência, esse aqui é um exemplo clássico, tá? As informações do seu objeto você coloca aqui, certo? Em cima da linha de referência. Ela parece bastante com a linha de chamada, então se confunde bastante. Eu recomendo que vocês usem apenas as linhas de chamada, assim você não cria problemas com a linha de referência. Então, linha de referência. Uma linha de referência pode ser adicionada a cada linha de chamada. Então, aqui, por exemplo, esse objeto aqui, ele indica, por exemplo, estudo de superfície do objeto. Aí tem essa linha de chamada que vai diretamente no objeto, certo? Eu posso, por exemplo, através de uma linha de referência como essa daqui, ó, sair da linha de chamada e trazer uma linha de referência indicando alguma referência que eu quero fazer a esse objeto. Tá? Ou eu puxo essa seta aqui também, que pode ser uma linha de referência. Você pode usar esse tipo ou um ponto, tá? Como linha de referência. Você vai usar as linhas de referência desenhadas, né, da seguinte forma. Então, com um comprimento fixo, por exemplo, se a largura da linha é d, a distância aqui da linha que representa o objeto até a linha de chamada, né, no caso, que é o tamanho da linha de referência, vai ser 20 vezes d. Ou, se, por exemplo, essa for a nossa linha de referência, você mantém também essa distância aqui, daqui para cá, como 20d. Ou com um comprimento adaptado, por exemplo, se a sua instrução é bem grande como essa, você vai ter que usar um comprimento da linha de referência do tamanho das instruções. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui as instruções, por exemplo, de planicidade, de inclinação do interior da peça estão aqui. Então a sua linha de referência, ela está, por exemplo, do tamanho das instruções. Veja aqui, por exemplo. Então você tem aqui, você tem linhas de chamada, por exemplo, para esse objeto, para esse objeto do meio e para esse objeto aqui. Certo? Então, você tem as três linhas de chamada. Você poderia colocar uma linha de referência aqui indicando, não sei se for o caso, né? Ligada à linha de chamada. Bom, então pessoal, esse daqui foi nosso último slide e a gente finaliza a aula por aqui, ok? Eu deixo aqui como exercício que vocês possam estar fazendo aí na casa de vocês pegarem essas 15 linhas e reproduzirem na folha de caderno com uma lapiseira 03, para que vocês tenham a noção de como que você faz essa linha, tá? Utilizando uma régua e uma lapiseira somente, ok? Então a gente finaliza por aqui.
essa é a apostila que a gente está seguindo para o desenvolvimento da aula e também a gente seguiu a norma da BNT atualizada, tá? Então, até mais, pessoal. Bons estudos e até a próxima.